5 minutos que vai fazer toda a diferença na sua manifestação. Em apenas 5 minutos, com esse exercício, você vai conseguir aquilo que você tanto deseja. Entenda uma coisa, que tudo que acontece, acontece no tempo do agora. Quando a sua manifestação, quando aquilo que você tanto deseja vem para a sua vida, ele vem no momento do agora. Que horas? No horário do agora. Então, a questão de tempo, ela não existe para o universo. Por isso que muitas vezes a gente se frustra um pouco com a questão do tempo, achando que está se demorando, e as coisas acontecem quando você simplesmente faz o processo de não vai acontecer, deixa pra lá. Quem já passou por isso? Já vai escrevendo aqui pra mim nos comentários, de ter sonhado tanto tempo com algo que não aconteceu e falou, bom, esquece esse sonho, deixa pra lá. E aí, de repente, aconteceu. Gente, esse é o processo do soltar, né, que tanto falam. Mas por trás disso, existe algo que eu vou ensinar pra vocês num exercício que vocês vão levar apenas 5 minutos por dia, que vai mudar isso e vai fazer vocês manifestarem a realidade de vocês no tempo do agora. Por quê? Porque nós gostamos, amamos sonhar e vamos sempre estar sonhando, porque isso é um alimento da vida. Mas vivenciar o sonho é uma meta de cada um de nós, é um objetivo e ele tem que ser realizado. O sonho, ele vem do coração de Deus. Quando vocês passam a entender isso, tudo muda. É Deus dizendo, vai lá, realiza. Eu estou te dando as estratégias, eu te dei a estrutura. Né? Ninguém sonha com algo impossível. Se você fecha os olhos e você visualiza, é porque aquilo é possível na sua vida. Se de alguma forma aquilo te pulsou, é porque aquilo é possível na sua vida. E o que acontece? Eu tenho visto, né, na minha vida, por exemplo, eu até tive que falar com essa pessoa. Eu estava fazendo postagens na rede social e, de repente, eu vejo, né, uma pessoa que eu sigo, uma pastora, que eu já sigo há muitos anos, que lá atrás, quando eu tive um carcinoma infiltrante, maligno, foi uma pessoa qual estava frequentando, né, sendo membro ali na igreja dela, que era próxima à minha casa. E eu achava ela uma pessoa incrível, uma pastora muito dedicada, que tinha muito conhecimento, muitas coisas que as pessoas chamam de mistérios, para revelar para cada um de nós. Nos ensinou muita coisa que funciona, que existe na Bíblia, né? E que eu, inclusive, estou aqui e passo sempre para vocês através de conteúdos, de vídeos, no próprias redes sociais. E aí, o sonho dela era ser mãe. E eu sabia disso, assim como outros membros muito mais próximos na igreja sabiam também. E esse sonho ele não acontecia. E muitas das vezes eu me questionei, porque eu dizia, ela consegue orar, realizar o sonho de tantas pessoas, fazer tantas coisas que ela fazia, sabe? Como, por exemplo, quando a gente abria uma empresa, né? E as coisas aconteciam, gente, nós colocávamos jarros de trigo representando a multiplicação. E depois, estudando a física quântica, eu entendo que isso é um arquétipo, né? E ela colocava bastante trigo na porta e todo mundo prosperava. Uma das coisas. E eu dizia, poxa, por que a pastora não consegue o próprio milagre dela? Já que foi dito que é possível e que agora a natureza precisa agir, e nada, né? E passaram-se 4 anos. Nesses 4 anos, parou-se totalmente de falar sobre esse assunto. Inclusive, essa pastora. E não só parou de falar desse assunto, como ela mudou também. Pelo menos as pessoas que estavam mais próximas, eu já não estava mais, né? Porque durante o percurso dessa questão de saúde que eu tive, eu me mudei
logo eu parei de frequentar. E aí me falaram que ela tinha mudado a linha, enfim, alguma coisa aconteceu na igreja, uma modificação, a maioria saiu, eu já não tinha muito acesso, mas eu continuei na rede, dela, eu nunca, dava like no que eu achava legal e tudo bem. Gente, 10 anos depois, me aparece ela chamando todas as pastoras e fez um ao vivo, para dizer que estava grávida, que está grávida. Ela deve ter já uns seus 50 e poucos anos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o tempo, ele é, pra gente, muito linear. Mas para o universo, ele não é existente. Por quê? Porque algo a gente tem que entender em relação a isso. E quando você faz esse exercício que eu vou ensinar para vocês, em 5 minutos, vocês conseguem trazer na velocidade do momento presente aquilo que vocês desejam manifestar, sem ter que contar com esse tempo, muitas vezes existente, em muitos sonhos. Óbvio que pode ter tido muita pressão, pode ter tido muito efeito Zenão, eu não tenho dúvidas disso, porque com o conhecimento espiritual que ela tem, com as técnicas espirituais que ela tem para utilizar, acredito que muitas foram utilizadas, inclusive algumas em Israel, Então, não é sobre o que você faz em grandes quantidades, não é sobre o conhecimento em larga, que você tem que vai mudar a sua situação, não. O que vai mudar a sua situação é o conhecimento adquirido, praticado. O processo de manifestação, ele é um processo de criar algo que já existe, porque tudo já existe, a criação já foi feita. Por isso Deus não nos deve nada, A gente diz que somos dignos da misericórdia e bondade de Deus. Mas por que nós falamos isso? Porque tudo já foi feito, já está tudo disponível. E esse exercício, ele é exatamente para você entender que não há um pingo de escassez no universo. E quando você tem uma vontade imensurável de ganhar algo, seja muitas vezes financeira, é porque você está expressando os atributos daquele que te criou, do seu Criador. E criatura você é. E um dos atributos de Deus, do Criador do universo, é a prosperidade. Aliás, eu não conheço uma energia, algo que seja mais próspero. Então é óbvio que você, vai ter vontade de coisas boas, bonitas aos seus olhos. Mas muitas das vezes nós mesmos nos boicotamos no processo. Eu, por exemplo, comecei a manifestar muitas coisas ano passado com vocês aqui em material, Fiz a manifestação do meu carro, coloquei lá a prova real, vocês acompanharam tudo comigo. Manifestei a minha casa de praia, que eu queria muito ter uma casa de praia para poder levar a minha família. E chegou um momento de eu querer manifestar um outro imóvel para a moradia mesmo da minha família. E eu senti no processo que esse processo demorou um pouco, porque eu estava sentindo um pouco de constrangimento ao universo. Olha o que a mente da gente faz, gente. Isso é muito sério, prestem bem atenção, porque assim como foi comigo, é com todos. Eu estava sentindo constrangimento de fazer qualquer exercício, qualquer técnica, qualquer coisa, inclusive emanar com clareza o que eu queria, porque eu já tinha conquistado muitas coisas. Mas o muito é para quem? O muito era dentro do meu prisma, dentro da minha visão. Eu comecei a dizer que não, a minha ideia não é ser uma garota material. A minha ideia é passar o despertar de consciência para as pessoas. A minha ideia é que as pessoas entendam que elas podem sim mudar as suas vidas, que elas podem e devem falar com suas células, porque nós temos a capacidade de curar as nossas células. E eu quero que o mundo entenda isso. É isso que eu quero passar. E as manifestações? As manifestações também é um atributo que nós temos.
Então eu também preciso passar essa informação. Mas, enfim, foi muitas coisas, o tal do casa, carro e apartamento, né? Tudo manifestado em 2025. E eu disse, bom, eu comecei a ter esse sentimento. E como que eu percebi isso? Em meditação. Por isso que eu sempre digo para vocês, gente, meditar é vida. E meditar não tem nada a ver com religião, porque a Bíblia diz meditar milhões de vezes, né? O budismo vai ensinar a meditar, outras religiões também. Medite naquilo que você crê, porque só funciona aquilo que você crê. Aquilo que você não crê, está tudo bem. Bom, gente, essa foi a explicação para vocês e eu vou passar o exercício que vai fazer vocês manifestarem qualquer coisa que vocês desejam e leva apenas 5 minutos. Bom, quando eu comecei a aplicar esse exercício na minha vida, eu confesso a vocês que eu fiquei deslumbrada, porque tudo que tinha, né, de sorteio, de coisas, eu ganhava. E aí as pessoas já diziam, né, eu nem vou entrar na brincadeira, ela sempre ganha. E eu fiquei muito sem graça, né? Eu ficava até sem graça com isso, mas eu já sabia o que eu estava fazendo. E eu continuei, porque eu falei, cara, eu preciso testificar isso de uma maneira que eu possa levar para o meu público e o meu público possa, em 5 minutos, trazer algo para a realidade deles. E eu entendi, por fazer muito, tá sempre tendo resultados, o que acontecia, o que eu praticava dentro da lei, porque tudo são leis, que estava trazendo aquilo para a minha vida. E foi o estado de presença. Que como tudo é no poder do agora, e esse exercício, ele ensina, te traz para o agora, você não fica pensando no futuro que não existe, num passado que você não pode mudar, ele muda a sua frequência vibracional. Uma frequência vibracional para uma pessoa que está grata e feliz no aqui e agora. E esse é o grande segredo. Porque é o aqui e agora que a sua vibração está acontecendo e está sendo emanado. Por isso que tudo pode mudar. Por isso que você pode acordar de um jeito e dormir de outro. Porque quem está escolhendo isso o tempo todo somos nós. É um exercício muito mais difícil do que quando a gente fala, escolha seus próprios pensamentos. Exige dedicação para fazer isso. O tempo todo a nossa mente, ela devaga, ela vai para pensamentos ansiosos. Helena Blavatsky já fala sobre isso. Cuidado, cuide-se mais dos seus pensamentos ociosos do que qualquer outra coisa. Os pensamentos ociosos, eles vão dando, e aí você precisa trocar o pensamento. E isso, quando você começa a aplicar, isso leva muito tempo para você tomar a habilidade de simplesmente pensou uma coisa que não é boa, teve um pensamento ocioso, já troca automaticamente. Mas lembre-se, tudo é um treino. E tudo que você treina constantemente dá super certo. Então, nesse exercício, vocês vão estar fazendo o estado de presença, praticando total presença e mudando e trazendo a vibração necessária para aquilo que você deseja acontecer. Seja intencional em tudo que você faz. É assim que um co-criador consciente comporta-se. Então vamos lá, papel e caneta na mão, porque você não pode perder nada desse exercício, porque você, assim como milhares de pessoas e eu, vão começar a ganhar coisas, vai começar a acontecer coisas maravilhosas no seu dia, pelo poder do aqui e agora. Bom, essa técnica, gente, não é minha, é uma técnica do Dr. Joe Dispenza, que eu vou trazer para vocês, porque funciona muito. É uma das técnicas que faz parte de todo o meu ritual da manhã, né? Eu tenho todo um rito que eu faço de manhã, né? De meditação, de coisas que eu faço para mim mesma, e uma delas é o que eu vou ensinar para vocês agora. Assim que vocês acordarem, tá? Vocês vão começar a olhar a riqueza de Deus, tá? O que é isso que você está fazendo? O que é isso? Vocês vão abrir a janela do quarto de vocês, vão esfregar a mão de vocês bem mesmo, até que ela fique muito quente, extremamente. Quando ela ficar quente, primeira coisa que vocês vão colocar é a mão nos olhos. Coloque a mão nos olhos e só sinta e agradeça pelo que você está vendo,
pela sua visão. E aí você vai olhando cada coisa e agradecendo a paisagem, as árvores, os pássaros. Você vai começar a apreciar tantas coisas da natureza de Deus que são, inclusive, que não dão para catalogar como o número de pássaros existentes. Vocês vão começar a entender e vai cair a ficha, vai virar a chave sobre a abundância e a prosperidade de Deus. E você começa a agradecer. Você vai, esfrega as suas mãos e agradece pela paisagem linda que você está vendo, pela árvore que está cumprindo o seu papel, se você vê pássaros, agradece pelos pássaros, agradece por tudo que você tiver vontade de dentro de você. Vai tirando mesmo e vai agradecendo de verdade. Agradeça por você estar se comprometendo com o seu sonho naquele momento, no aqui e agora. E o que vai acontecendo nesses 5 minutos que você vai olhando toda a riqueza de Deus e vai agradecendo? Você vai praticando o seu estado de presença. O seu pensamento ele não vai devagar. Você não vai pensar em um boleto. Não vai. Porque naquele momento você tem que fazer o exercício de olhar para as coisas e agradecer por elas. Gente, isso que eu estou ensinando para vocês é extremamente poderoso. Só me promete uma coisa, que vocês vão aplicar essa técnica, porque vocês vão conseguir conquistar coisas incríveis. Então escreve para mim aqui nos comentários, eu conquisto, porque eu vou entender que você está extremamente comprometido com os seus sonhos e que você vai fazer ele acontecer. 5 minutos do seu dia que pode mudar toda uma realidade. Então vai lá, gente. Eu espero que vocês façam essa técnica, porque eu sei o poder que ela tem. Quando vocês fizerem, vocês vão entender, tá? Por quê? Porque durante o dia vocês vão ganhar algo do universo, tá? Em 24 horas sempre se manifesta algo incrível quando você faz, tá? E posso fazer todo dia? Eu faço todos os dias, tá? Porque o que a gente faz todo dia vira um hábito. E tudo que é hábito bom eu trago para minha vida. Bom, gente, desejo a vocês excelentes manifestações, excelentes realizações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay. Tchau, tchau, galera!